Olá! Você sabia que cerca de 14 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência? Pois é, os dados do IBGE apontam que isso representa quase 7% da população do país. E muitas dessas pessoas estão aptas a trabalhar e estudar. Mas por serem diferentes, é mais difícil entrar no mercado de trabalho. Mesmo com a lei de cotas para PCDs, muitas vezes são considerados incapazes. Isso sem falar na falta de acessibilidade que dificulta o direito de ir e vir dessas pessoas. E tudo isso tem um nome: capacitismo. Esse é o tema do Sobre Nós desta semana. Segundo o Ministério do Trabalho, cerca de 600 mil pessoas com deficiência estão contratadas. Desse total, 96 mil são trabalhadores com deficiência auditiva. Esses números indicam que apenas 4,5% da população geral com deficiência no Brasil está no mercado do trabalho formal. E para refletir sobre esses dados, estão aqui com a gente a Elizabeth Medeiros Pinto, psicopedagoga do Educandário São João Batista, e Gisele Fraga, tradutora e intérprete de Libras do Instituto Federal Campus Restinga, e também pesquisadora de terminologias em línguas de sinais. Sejam muito bem-vindas, obrigada pela presença. E antes de a gente começar essa conversa, vamos ouvir alguns jovens com paralisia cerebral sobre os desafios de viver em uma sociedade capacitista e como eles gostariam de serem vistos. Eu acho que é me incluir, acho que é as pessoas me olhar como um igual, sabe? Sofrer bullying, essas coisas pra gente perceber já virou normal, mas não deveria ser assim, né? Eu acho que eu queria que me visse como um igual, como alguém que poderia entregar tanto quanto uma pessoa que não tem deficiência nenhuma. E eu gostaria que a sociedade me visse que nem eles olham as outras pessoas, porque tem muita gente que me vê na cadeira de rodas e pensa assim: ah, tadinha, ela não consegue fazer nada, ela não tem independência, mas eu tenho a minha independência, eu consigo fazer tudo sozinha. Então eu gostaria que a sociedade me visse como eles veem as outras pessoas. Eu gostaria que as pessoas me enxergassem como uma pessoa normal, porque apesar de ter uma diferença, ter algo diferente que é super visível, gostaria de ser vista como uma menina normal e ser inclusa em tudo. Essa é a realidade desses jovens com deficiência. Elizabeth, eu queria começar com você, já que você trabalha há 30 anos no Educandário São João Batista e certamente conhece esse pessoal. Oi, olá, que bom que você me convidou, né? É um prazer estar aqui, né, com vocês. Realmente, assim, o bullying é uma das coisas muito poderosas que maltratam as pessoas com deficiência, né? Quando eu falei para os meus alunos adolescentes que eu viria aqui, eu perguntei para eles assim: o que eu não poderia deixar de falar? E eles falaram do bullying, né? Nós temos alguns alunos que frequentaram escolas regulares antes de irem lá para o Educandário e saíram dessas escolas justamente porque sofriam bullying dos colegas. É aquelas coisas, né? Ela me dizia assim: ai, a coitadinha, ai, olha, ela caminha diferente, ou o outro que é cadeirante, né? Ah, ele não consegue fazer nada, ele não entende nada. Gisele, né? Você tem experiência aí de 20 anos com tradução, interpretação de Libras e também com contato com pessoas surdas. Como é que você interpreta a fala desses jovens, né, na tua área? Bom, olá. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da TVE, na pessoa da Clarissa. Prazer estar aqui contigo, dialogando sobre isso. Hoje, quando eu me deslocava para cá, eu também estava em sala de aula, né, e ouvi de um estudante um relato bem semelhante àquele. E foi uma intervenção em aula, né, na frente dos outros colegas. Então, isso
acontece todos os dias nas escolas, né? Eu trabalho com inclusão e educação há 20 anos e não teve um dia da minha vida que eu não me deparei com alguma situação de capacitismo, com alguma fala do mesmo nível do que esses 3 jovens, né? E o que nos deixa triste é de saber que isso é uma situação que vem perpetuando já há bastante tempo, né? Então, a nossa grande questão é o que fazemos hoje para mudar, para que os nossos jovens no futuro não precisem passar por situações como essa, né? As pessoas com deficiência não precisem passar. Exatamente. Vamos definir um pouquinho o que é capacitismo para as pessoas que ainda não têm esse conhecimento. Eu gostaria que vocês duas falassem. Pode começar com você, Elizabeth. Bom, brevemente, é o preconceito contra pessoas com deficiência, né? Algumas pessoas me perguntam qual é a diferença entre acessibilidade e capacitismo. Bom, acessibilidade é quando alguém vai montar, por exemplo, um negócio e resolve fazer rampa de acesso, né, rampa de acesso não tão absurdamente inclinada, banheiros em que essa pessoa possa ir também. E capacitismo é quando essa pessoa que vai abrir um negócio ou uma casa e diz assim: é bobagem, eu não vou botar rampa, porque aqui nunca vem pessoas com deficiência mesmo, então não precisa. Então, assim, é achar que a pessoa com deficiência não anda pela cidade, não passeia pela cidade e não precisa passear pela cidade. Então, assim, isso é um preconceito, né? É um pequeno exemplo. Certo. E, Gisele, o que você poderia acrescentar nesse conceito de capacitismo? Claro, complementando o que a Beta falou muito bem, capacitismo ele se manifesta cotidianamente na vida, né, de quem tem alguma deficiência, e ele basicamente é marcado pela discriminação, pela segregação das pessoas com deficiência. Quando alguém, ao tratar com uma pessoa com deficiência, encara que aquela pessoa tem menos valor, né? Dá atividades. Quantas vezes no mundo do trabalho a gente se depara com pessoas com deficiência que são menosprezadas e têm funções reduzidas porque, por exemplo, o gestor da empresa ou da instituição considera que aquela pessoa não tem a mesma capacidade, né, de trabalhar, de exercer a sua atividade como uma pessoa que não tem a deficiência. Então, certo. Isso é... Falando um pouco dos dados que eu trouxe ali no início do programa, né, entre 14 milhões de pessoas com deficiência no país, né, um número muito maior do que as 600 mil que trabalham hoje estão aptas a trabalhar e estudar. Eu vou perguntar o óbvio, né? Por que essas pessoas não estão em sala de aula e no mercado de trabalho? O que tem de errado aí? Além de a gente estar falando de bullying, de preconceito, de que maneira o sistema não está facilitando o acesso a essas pessoas, Elizabeth? Eu acho que começa no acesso, exatamente, na acessibilidade, na falta de ônibus, na falta, meu Deus, de calçadas, como a gente enxerga as calçadas das cidades, né? Que às vezes nem passar um carrinho de bebê, que a gente diz assim, olha, acessibilidade não é só para pessoa com deficiência, é também para idosos que usam bengala ou pessoas que mães que carregam o seu bebê, né? E é isso, é aquele preconceito de achar que uma pessoa com deficiência não sabe nada, não é capaz de nada, né? Eu tenho um exemplo fantástico, assim, um dos grandes orgulhos da minha vida de professora é que uma aluna minha com paralisia cerebral e com grandes dificuldades, realmente, até de tocar uma cadeira de roda comum, ela usa cadeira de roda motorizada. Ela está se formando agora no final do ano em psicologia. Então, é uma pessoa que precisa de muitos cuidados. Aí também a gente fala também das mães, que são as cuidadoras e também que fazem parte também, sofrem com capacitismo, né? E ela, a Ritinha, está se formando
no final do ano em psicologia. Olha só. Né? E, por incrível que pareça, assim, por ela que deu o pontapé nessa minha vontade de pesquisar sobre acessibilidade, sobre capacitismo, porque ela me perguntou se eu achava que ela poderia ser atriz, que ela era excelente aluna de teatro. E aí eu olhei para ela e a sua cadeira de roda motorizada e as suas grandes dificuldades de movimentos, tanto nos membros inferiores quanto superiores. E aí eu pensei, número de escadas que existe no Departamento de Arte Dramática, infelizmente ainda, da URGS, ela não teria como chegar. Né? Então, assim, os acessos, as pessoas não se dão conta, né, de como é complicado andar pela cidade quando se tem deficiência. Certo. Inclusive, a Elizabeth escreveu um livro, O que Nós Queremos, Acessibilidade. E certamente o livro deve falar também de capacitismo, sim, né? Gisele, né? Continuo com essa mesma pergunta. Falando das pessoas surdas, né? O que dificulta, o que impede que elas estejam no mercado de trabalho e na sala de aula? Quais são as peculiaridades dessas pessoas que dificultam esse acesso? Bom, a gente parte do pressuposto que a Libras, a língua brasileira de sinais, é uma língua reconhecida no Brasil e que, para essa população, né, para as pessoas surdas no Brasil hoje, acessar o direito linguístico que, de fato, essas pessoas têm é uma luta constante. Né? Eu diria que talvez essa seja a maior barreira que a população surda enfrenta, principalmente no mundo do trabalho, né? Posto que a empresa onde essa pessoa vai ingressar, ela precisa, desde o primeiro momento, ofertar acessibilidade na língua materna da pessoa, que majoritariamente é a língua brasileira de sinais. A gente observa assim, uma análise, né? Recentemente tive uma estudante que eu acompanhei num trabalho de conclusão de curso, onde a Caroline Matos pesquisou a respeito da empregabilidade das pessoas surdas, né? E os achados dela foram bem interessantes, assim, a respeito de que, desde o primeiro dia, a pessoa não tem o acesso à comunicação efetiva, né, ao seu direito linguístico. Quando, muitas vezes, aquela vaga está sendo publicizada, eles não pensam, a empresa não pensa em como atingir essa população, muitas vezes por interesse. Né? Diga-se de passagem, o serviço de tradução e interpretação ele é um serviço altamente especializado, é um serviço qualificado e, por isso, né, as empresas acabam tendo que arcar com o valor, muitas vezes, ou um funcionário a mais, né, nesse cuidado com a pessoa surda. Né? E isso acaba sendo uma barreira muito difícil de ser transposta. Né? A gente tem exemplos muito bons, onde as empresas conseguem evoluir, conseguem ter grupos, pessoas surdas ministrando cursos de língua de sinais, tradutores e intérpretes capacitados. Né? Sim. E isso, de fato, é o que a gente espera. É isso que essas pessoas precisam para conseguir as vagas que elas merecem. Afinal de contas, estudam anos, se preparam, né? Estão tão qualificadas quanto as outras pessoas, os ouvintes, né? E merecem ter, de fato, o seu direito ao trabalho para uma vida digna. Né? Claro, até porque elas já enfrentaram a barreira para estudar, né? Fala um pouco, né? Como uma sala de aula tem que estar preparada para receber um estudante surdo? Primeiramente, nós partimos da ideia de que quem se adequa são as estruturas, não a pessoa. Né? Eu não preciso consertar a pessoa, isso é uma ideia já ultrapassada. Infelizmente, a gente se depara com o capacitismo, né, que é a representação de que isso não dá certo. Né? Mas, na verdade, o que a pessoa surda precisa, de fato, é ter um intérprete em sala de aula. Né? Os intérpretes trabalham em dupla, né, porque é uma atividade cognitiva, cansativa, né, e que, para que a gente consiga manter o nível de qualidade ali dentro do espaço de educação, precisa ser trabalhado em equipe. Né? E essa equipe tem que estar qualificada. Os materiais didáticos precisam estar acessíveis em Libras. Né? Isso é ainda uma luta da comunidade surda, né, por mais garantia de que todos os documentos estejam acessibilizados em línguas de sinais. É importante lembrar que nem toda pessoa surda ela é alfabetizada e letrada na língua portuguesa. Né? Então, já é reconhecido, através da lei, que essas pessoas acessam a língua portuguesa apenas de um registro escrito,
não a língua como um todo, né? Certo. Ok. Tem muito caminho a ser feito pela frente, né? A gente vai a um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com Sobre Nós, falando sobre capacitismo. E é importante também a gente falar sobre os impactos que uma pessoa com deficiência causa em uma família. Elizabeth, pela sua experiência, né? O que representa para as famílias ter uma pessoa com deficiência em casa, principalmente as famílias de baixa renda? Olha, isso me lembra como o educandário foi criado. E lá em 1939, a fundadora, Dea Cofal, ela fazia voluntariado numa creche São Francisco de Assis. Um dia ela chegou no banheiro e encontrou uma mulher chorando, que trabalhava na creche. E ela disse: o que houve? Ela disse: é que o meu filho pegou pólio, então eu vou ter que parar de trabalhar. Ela disse: mas como assim parar de trabalhar? É porque ele não pode ficar na creche com outras crianças que ele pode passar. Então, como eu não tenho uma rede de apoio, eu não tenho ninguém que possa ficar com ele, eu vou ter que ficar com ele e vou ter que abandonar o trabalho. Então, eu vou precisar de uma ajuda que eu não tenho, então, o que vai ser de nós? E isso fez com que ela se desse conta, isso lá em 1931, imagina como era na época, né? E tinha muita criança abandonada, porque as mães já sabiam que não teriam como alguém para apoiar, então ela teria que parar de trabalhar, e algumas abandonavam as crianças absurdamente, né? E hoje não mudou muito. A partir do momento que uma mãe descobre que o seu filho tem alguma deficiência, se ela não tiver uma rede de apoio, mãe, irmã, vizinhos que ajudem, muitas vezes o marido também, né, some. O que é muito comum, né? Abandonarem. Infelizmente é muito comum. A mulher e os filhos quando a criança nasce com deficiência. Exato. Aí ela tem que escolher entre trabalhar e cuidar do filho. Muitas vezes elas preferem cuidar dos filhos. E aí o que ela pode fazer, né? Felizmente hoje em dia, se eu não me engano, foi criado agora há pouco uma lei que as mães cuidadoras também podem ter aposentadoria, se não me engano. Eu estou falando assim de cabeça, né? Mas me parece que elas podem ter agora um apoio. Sim. Tem algum recurso também, né, que o governo dá para as pessoas com deficiência, né? Sim, tem. Mas é muito pouco. Lógico que é muito pouco, né? Então, realmente, é muito complicado para as mães, né, serem... E sem contar que elas têm que, além da questão financeira, elas têm que se adaptar a uma nova rotina. Exatamente. São cuidados, alimentação diferente, a casa tem que ser adaptada. Então, são várias transformações. Gisele, o que você teria a dizer sobre isso? Bom, eu venho do meu local de trabalho, né? Eu trabalho na periferia de Porto Alegre, o bairro Restinga. Sou moradora também de lá, né? E com muito orgulho falo isso, porque durante muitos anos me disseram que não era bom dizer que morava na periferia, né? E a gente ouve isso até hoje. Mas nesse território ao qual eu pertenço e trabalho, essas mães batalham diariamente para conseguir acesso às políticas públicas de saúde, educação, renda, né? E a importância das instituições estarem dentro desses territórios também marginalizados é fundamental. Por exemplo, dentro da escola, que a mãe encontra uma assistente social e diz ali, talvez, como buscar um BPC-LOAS, né? Como ter acesso a um dentista, a uma outra atividade no contraturno. O papel das ONGs nesses territórios também são fundamentais para que essas mulheres também sejam vistas, né? E como mulheres que são, e não somente cuidadoras, né? Mas elas precisam ter esse papel também. E a oferta de cursos para que essas mulheres também se profissionalizem, podendo levar suas crianças, seus filhos, né? Por exemplo, o programa
do Governo Federal Mulheres 1000, na qual eu também já trabalhei dentro da instituição do Instituto Federal Campus Restinga, é fundamental para que essas mulheres se encontrem, também conversem, façam coletivos, se fortaleçam, né, para continuar essa luta, que para elas é eterna. Exatamente. Muitas das nossas mães são da Restinga, porque o Educandário é lá em Ipanema, então nós somos vizinhas. Ah, né? Que legal. Então, lá também a gente tenta criar, né, algo para elas também se conversarem, se ajudarem. Muitas chegam lá sem saber, sim, né, nada do que elas têm direito. O que seus filhos têm direitos. É importante esse encaminhamento, né? Já que você falou na palavra direitos, isso me vem a políticas públicas, como leis de cotas e também recursos. Qual é a avaliação que vocês fazem, né? A gente sabe que de lá para cá teve alguns avanços, mas a gente pode dizer que o Brasil ele é uma referência no acolhimento das pessoas com deficiência. Eu queria a opinião de vocês, Gisele. É complicado falar assim, tecer uma opinião, né? Posto que nós vemos de anos agora recentes, né, onde as políticas de inclusão e da educação especial, por que não dizer assim, foram cortadas, né, diminuídas, aquela história do Estado mínimo. Isso impacta muito na vida dessas famílias que precisam das políticas públicas, porque senão não acessam nenhum direito, né? Eu concordo plenamente contigo. Assim, é difícil dizer que o Brasil é referência, mas que nós evoluímos muito nesses, por exemplo, há 30 anos atrás, quando eu entrei para o Educandário, mudaram muito não a história das leis das cotas, e realmente as pessoas estão começando a perceber mais, assim, né, como a luta da pessoa com deficiência se junta à luta do povo negro, das pessoas LGBTQIA+. Tem melhorado, né? As pessoas estão começando a aparecer mais, as pessoas estão conseguindo identificar mais. Certo. Né? Mas não é devagar, mas está melhor, não está parado. O que eu tenho percebido também é uma coisa muito interessante, que há alguns anos atrás, há 20, 30 anos atrás, que não é muito tempo assim, né? As mães, os pais não passeavam com seus filhos com deficiência. Uhum. Não saíam. Às vezes as crianças ficavam em casa, mesmo quando existia algum trabalho. A PAI, por exemplo, é pioneira nesse trabalho. Sim. Elas não queriam, né? Talvez por vergonha, por medo do que pudesse acontecer. Vocês têm referências desse período e concordam que isso mudou hoje, que para as mães e para os pais é um orgulho sair com seus filhos para passear? Eu posso te falar isso de família. Eu tenho, na minha família, 2 pessoas com síndrome de Rett. E desde que eu nasci, eu enfrento olhares ao sair para a praia, por exemplo, né, com eles. Não encosta, né, tem medo de pegar. Isso a gente vive na pele. Quando a gente vive na pele é muito mais dolorido e a gente passa até a ser um pouco mais empática, né, com o outro. Mas a gente tem observado, sim, é bem isso que a Beta fala, né? As pessoas estão nas ruas, mesmo com toda a dificuldade que é sair com uma cadeira no centro de Porto Alegre. Nas periferias nem se fala, né? Porque não tem um calçamento para ninguém caminhar, tão quanto para alguém andar com uma cadeira de roda. E precisa, né? Eu tenho um estudante na instituição em que, seguidamente, a bateria acaba no meio da rua. E aí, o que fazer? Né? Será que estamos preparados para dar assistência a essas pessoas? Porque isso faz parte da nossa vida. Essas pessoas estão vivendo e convivendo e a gente precisa dar condições para que que essas pessoas se sintam mais seguras, né? E não tão julgadas como sempre foram. Você percebe também, Elizabeth? Percebo e estou sempre incentivando os meus alunos e as mães a irem para as ruas, porque já que a rua não foi feita para nós, né, tem que ir para a rua para exigir. E eu acho que elas estão indo. Eu vejo, pelo menos, pelas nossas mães lá, que estão indo na Câmara, estão pedindo
mais coisas, estão exigindo seus direitos. Eu acho que é isso que está acontecendo, assim, no geral, né, de todas as chamadas minorias, né? O que eu faço para tentar modificar isso? Eu tenho levado os meus alunos cadeirantes, e no meu livro, a capa do meu livro é essa, eu levo eles para alguns lugares, quando dá, porque carregar pessoas, principalmente cadeirantes, para passeio, é muito complicado ter ônibus adaptados, né? Mas nós conseguimos um dia levar para o Departamento de Arte Dramática os meus alunos, atores, apresentar uma peça lá. E a gente sempre tem que levar para mudar o olhar das pessoas, porque muitas vezes passa como se fossem não existissem, né? Como se fossem invisíveis. Então, o que a gente faz, é mudar o olhar das pessoas, né? Para que não aconteça isso de como não vem muito, ai, meu Deus, ai, o que está fazendo na rua? Né? E muitas vezes comparam com pessoas que estão pedindo, né? Porque muitas pessoas acham que as pessoas cadeirantes estão na rua pedindo, né? Ou vendendo coisinhas baratas. Por isso, também a dificuldade de fazer as pessoas entenderem que, sim, as pessoas podem trabalhar em ambientes fechados, em comércio, em empresas, né? E terem realmente cargos mais altos. Certo. A gente está chegando no finalzinho do programa. Eu queria, assim, rapidamente ouvir considerações finais de vocês. Qual a mensagem que vocês passam para o nosso público com relação a esse assunto tão importante que a gente falou aqui hoje? Gisele. Acho que a mensagem que fica é que a gente precisa ainda fazer muito, né, para que todos nós tenhamos lugar, vez e voz, para que a gente possa se expressar como a gente é, sem medo do julgamento do outro, né? E enquanto você falava, eu pensava muito que isso deriva, esse preconceito, o capacitismo, justamente da ausência dessas pessoas durante tantos anos. E o que a gente mais quer é a presença agora. A gente quer ser visto, a gente quer ser cuidado, mas a gente também quer lugar, né? Quer poder trabalhar, quer poder ser mãe, filha, avó, tudo que a gente é, com todos os nossos papéis, mas também com todos os nossos direitos. E é a frase que a gente sempre diz: nada sobre nós, nada sobre nós sem nós, né? Certo, então. Gente, eu ficaria mais uma meia hora aqui conversando com vocês, mas infelizmente o programa está acabando. Agradeço muito a presença de vocês, Elizabeth, Gisele. Eu tenho certeza que quem nos acompanhou aqui aprendeu muito sobre esse tema e vai repensar alguns conceitos. Obrigada a você que ficou com a gente e não deixe de nos acompanhar também nas redes sociais, porque afinal, tudo é sobre nós.